oro e te agradeço. E a igreja diz, amém. Podem se assentar. Graça e paz, boa noite, comunidade. Amém, gente? Tá friozinho, mas nós conseguimos responder amém ainda, eu acho, né? Glória a Deus pela vida de todos vocês. Glória a Deus porque estamos na casa do Senhor. E glória a Deus porque mesmo com chuva, Deus continua falando. Deus continua falando, gente? Com chuva, com calor, com frio. Papai do céu sempre tem algo para nos falar. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6. Levi, você vai trabalhar bastante comigo hoje. Josué, capítulo 6, eu vou pontuando os versículos depois, aí você vai pondo aí para mim, por favor. Nós vamos ler primeiramente o versículo do 1 até o 5. Eu vou ler aqui na minha versão, mas você pode acompanhar no telão, amém? Vocês estão comigo, gente? Vamos lá. Josué capítulo 6, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados, e faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Amém? Diga amém por esta palavra. Alguém aqui nunca ouviu falar nada dessa passagem? Erga a mão para me conhecer. Todo mundo, né? A gente começa a ouvir lá na escolinha das crianças. As muralhas vêm ao chão. Não lembro mais como que era a musiquinha, porque faz muito tempo que eu saí dessa fase de criança. Então eu não me lembro mais, mas nós começamos lá, né, nas muralhas de Jericó. E todo mundo já ouviu, né, alguém falar ou apregoar esta palavra, uma passagem muito conhecida. E alguns dias o Senhor me deu uma palavra em cima desta passagem, e eu coloquei por título: Como romper com as muralhas da minha vida. E eu quero que você se atente. Se você for daqueles que anote aí alguns passos que o Senhor quer nos dar. Eu acredito que hoje é uma noite preparada pelo Senhor para trazer um direcionamento para a sua vida. Muitos de nós, todos nós, né? Não muitos, todos nós estamos aqui hoje e nós deixamos do lado de fora alguma causa. Nós deixamos do lado de fora algum desafio. Nós deixamos do lado de fora algumas questões, algumas perguntas. Talvez você, assim como eu, tenha orado, tenha se questionado, tenha pedido ao Senhor: Senhor, eu preciso de uma resposta para tal área da minha vida. Eu preciso saber como que eu vou me mover a partir desse lugar. Eu preciso saber em qual caminho eu preciso percorrer. E o Senhor te trouxe aqui hoje para que juntos nós recebêssemos um direcionamento da parte do Senhor. Então eu quero que você abra o seu coração para receber essa porção e aplique aquilo que nós vamos ministrar aqui dentro da sua vida, dentro daquilo que você deixou do lado de fora, amém? Essa palavra, gente, vai nos dizer, alguns capítulos antes, sobre exatamente o momento em que Josué é convidado por Deus para direcionar o povo. Todos vocês já ouviram falar, o povo de Israel estava cativo no Egito. Deus então levanta Moisés para ser o libertador daquele povo, daquela nação. Moisés vai, retira o povo e então eles passam pelo deserto. O que era para ser 40 dias virou 40 anos. E nesses 40 anos eles peregrinaram. Esse povo que saiu cativo, eles tinham uma promessa. Qual era a promessa? Eles receberiam
a cidade, eles receberiam uma terra prometida, a terra de Canaã. Então aquele povo sai de um Egito, aquele povo sai de uma condição de escravo, aquele povo sai de uma mentalidade escassa, aquele povo sai de uma prisão emocional, física e também espiritual. E eles passam a andar e perambular pelo deserto com a esperança dentro da promessa e da palavra que o Senhor tinha liberado através da vida de Moisés, que era qual? Adentrar e possuir a terra de Canaã. Porém, nesse deserto, nesse processo até a terra prometida, muitas dessas pessoas que saíram, eles morrem. A palavra vai nos dizer no capítulo 5, no versículo 6, eu vou falando rapidinho, mas você pode conferir na sua Bíblia, no capítulo 5, versículo 6, que todo o povo que saiu daquela terra, todos os pais, todas aquelas pessoas que saíram do Egito, eles morreram pelo caminho. Morreram por quê? Porque não ouviram a voz do Senhor da forma correta, porque não se atentaram, não se renderam, porque desobedeceram às ordens do Senhor. Então, aquele povo foi dizimado no meio do deserto. E aonde eu quero chegar com isso? Eu quero que você se atente comigo em qual povo é esse que está com Josué no capítulo 6. Eu estou te contando o início da história, para que você recorde comigo e adentre dentro da história comigo, para que você venha entender qual que era o contexto, qual que era o estado daquele povo que estava com Josué. Quem era esse povo? Esses eram os filhos, eram a nova geração. Imagina você que saiu um pai, vamos conjecturar aqui, vamos imaginar, que quando Moisés libertou o povo, saiu uma família. Naquela família saiu com uma palavra, certo? Essa família já havia estado escravizada, essa família já estava perdida, essa família já tinha sido, sim, aprisionada de várias formas, mas ela saiu pelo deserto com a esperança de encontrar uma promessa, então eles caminhavam por essa promessa. No meio do caminho, eles tiveram filhos, os filhos cresceram, e esses filhos é o povo que sobrou para Josué acabar de levar a terra de Canaã. E eu quero que você imagine como que esse povo, esses filhos estavam. Você consegue imaginar qual era o real estado emocional, espiritual e físico desses filhos? Quando a gente lê a passagem, a gente fala, o povo, né, de Israel, e aí chegou com Josué, e aí passou pelo Jordão, oba, entraram na terra de Canaã. Mas quando eu estava lendo essa passagem, o Senhor me fez refletir em qual era o verdadeiro estado daqueles filhos, daquela geração, daquele povo que tinha adentrado, tinha pisado a terra de Canaã. O capítulo 5 vai nos dizer, desde o capítulo 1 de Josué, vai decorrer quando Josué assume, né, a liderança desse povo, e Deus leva eles até a promessa. Qual que era a promessa? A terra de Canaã. Eles adentram a terra, lá todo o povo foi preparado, circuncidado, que era um povo que não estava preparado para a guerra, eram os pais. Mas como morreram, estes filhos foram preparados pelo Senhor, marcando ali uma nova aliança, um novo tempo dessa geração. E então eles passam o Jordão e pronto, chegaram até a terra de Canaã. Só que naquele momento, na terra de Canaã, a palavra vai dizer, capítulo 6, que Josué se depara com Jericó. O que era Jericó? Jericó era a primeira cidade ali que eles precisavam possuir para realmente tomar posse da terra prometida. Ela era o primeiro obstáculo na vida daquele povo. Só que aqueles jovens, aqueles filhos, aquela nova geração, se encontrava talvez com um luto. Por quê? Porque eles viram muita gente morrer no meio do deserto. Eles se encontraram psicologicamente abalados por conta das crises existenciais. Imagina, meu pai e minha mãe falou para mim que a gente vai sair e vai encontrar uma terra. E aí morre todo mundo no meio do deserto. E aí nós andamos 40 anos rodando em ciclo e não chegamos a lugar nenhum. Imagine como estava a mentalidade daquele povo. Imagine como estava fisicamente cansados, como eles estavam exaustos. Imagine como eles estavam sobrecarregados e talvez desesperançados daquela palavra, daquela promessa. E quando eles adentram a terra, a palavra se cumpriu, o que eles têm em frente? Uma muralha. Quando a gente lê, parece fácil, mas quando a gente se coloca no lugar desses filhos, dessa geração, não é tão fácil assim. Porque se parece muito comigo e com você no nosso dia a dia.
Quantos de nós não recebemos uma palavra do Senhor, uma promessa do Senhor? Nós perseguimos a palavra, nós andamos pela promessa, nós perseguimos o propósito, nós caminhamos, nós choramos. No meio desse processo nós tivemos perda. Você teve luta, você teve desafios. O seu físico foi desgastado, a sua mentalidade foi desgastada. Mas aí então o Senhor te cumpre a promessa que fez, você pisa na terra. Mas quando está usufruindo, quando que era para celebrar, você fala, meu Deus, tem um obstáculo muito maior do que eu posso suportar. Quantas vezes na sua vida você já se deparou assim, agora Deus vai cumprir, agora a coisa vai acontecer, e aí o que você tem diante de você é uma grande muralha. Essa muralha pode ser dentro do seu casamento, essa muralha pode ser na sua vida financeira, essa muralha pode ser algo que está sobrevindo à sua saúde, essa muralha pode ser algo dentro do seu ministério, essa muralha pode ser algo dentro do seu emocional, essa muralha pode ser algo dentro da sua mente. Eu não sei qual é a muralha que você trouxe aqui para dentro hoje, mas o Senhor sabe. Eu quero te dizer que assim como Deus tinha um plano para aquele povo, e Ele não ia abandonar, e Ele não ia deixar de lado a palavra que foi liberada, ia completar a missão, da mesma forma é na sua vida. O que Jericó representava para aquele povo? Representava um obstáculo físico. Era uma muralha, gente. Imagina uma cidade inteira, não era um muro, igual a gente costuma ver, um muro alto, os muros ali dos condomínios, não, era uma muralha, né? Eu até anotei aqui, aproximadamente 9 metros de altura por 2 metros de largura. Se você for estudar, aproximadamente era essa a metragem ali daquela muralha. Uma cidade inteira fortificada. Era um obstáculo político, por quê? Porque quem dominava Jericó, ele dominava a entrada e saída de tudo. Quem estava sobre o domínio, se Jericó estivesse sobre a liderança, o povo que estivesse sob a liderança de Jericó, ele dominava tudo, a entrada e saída de carga, a entrada e saída de pessoas. Por isso que no capítulo 6, quando nós lemos, a palavra vai dizer, Jericó estava completamente fechada, ninguém entrava e ninguém saía. Então imagina, o povo se depara com uma muralha física. Ah, mas eu tenho uma palavra, mas Deus falou. Mas não é assim comigo e com você? Deus falou, Deus prometeu. Mas aí aquilo que a gente está vendo, não é aquilo, não se parece nada com aquilo que Deus falou. É grande demais na nossa visão humana. Quantas vezes eu e você nos deparamos exatamente com isso? Deus falou, Deus prometeu, mas aquilo que eu estou vendo não está parecendo nadinha com aquilo que Deus falou. Era essa a sensação que aquele povo tinha. Era um povo que não sabia lutar. Então, Jericó, as muralhas de Jericó também representava um desafio físico. Não eram povos de guerra, não eram homens de guerra, homens que lutavam, não, eram homens despreparados, eram pessoas que nasceram no meio do deserto. Era uma muralha que ela estava também provando a fé, ela estava desafiando as emoções daquele povo. Nós estamos na terra de Canaã, a terra que Deus nos deu, mas e agora? Como que nós vamos fazer? Qual será a ordem do Senhor? Qual será o escape? Como que as muralhas vão vir ao chão? Talvez era essa a pergunta que aqueles homens e aquelas mulheres faziam. Imagina todo esse contexto. Eles foram liderados durante muitos anos por Moisés, mas de repente, naquela ocasião, já é um outro líder. Eram muitos desafios, muitos detalhes, no dia a dia, na rotina daquele povo. Mas eles tinham uma palavra, eles tinham uma promessa. E o que eu quero trazer para você nessa noite é: como que nós podemos transpor as muralhas da nossa vida? Quais são as atitudes dentro dessa palavra que nos inspira a entender o que nós precisamos fazer? Como as muralhas da nossa vida vão vir ao chão? Qual é a direção que eu preciso tomar? O que eu faço com a palavra que o Senhor liberou? O que eu faço quando eu chegar na terra, quando eu tiver com as promessas na mão e de repente eu tenho um desafio muito maior do que eu? É isso que o Senhor quer transmitir para a sua vida hoje. Amém? Vamos lá? Alguém aqui já se sentiu igual esse povo? Ou é só eu sozinha?
Alguém aqui já se sentiu frustrado, decepcionado, cansado, exausto, sem perspectiva, sem saber o que fazer? Tamo junto então, né? Vamos lá. Coloca aí para mim, Levi, versículo 2. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer é ouvir a voz de Deus e receber as instruções. Você está diante do seu maior desafio. Você está diante de um problema que você deixou lá na sua casa. Você está diante de uma dificuldade. Você está diante de algo que é impossível. A primeira coisa que você precisa fazer é ouvir a voz do Senhor e receber as instruções. Olha só. Então o Senhor disse a Josué: saiba. Então o Senhor disse a Josué: saiba. O que quer dizer saiba? Alguém aí tem alguma outra tradução? Na tua Bíblia está falando alguma coisa diferente de saiba? Vê. Escuta. Qual, Dorcas? Alguém falou aí? Não? Saiba é porque Deus fazia questão de que Josué soubesse o que ele faria. O que ele estava vendo, gente? Gente, prega comigo. O que ele estava vendo? Uma muralha. Mas Deus disse o que para ele? Josué, saiba, vê, escuta. Em algumas traduções, olhe, preste atenção. Eu já entreguei nas suas mãos. O que? Jericó. O seu rei e os seus homens de guerra. Gente, o que Deus falou para ele veio antes das instruções. Deus fez questão de chamar Josué e falar assim, ó, em outras palavras: Josué, eu sei que você está vendo um muro de 9 metros, 2 por largura, eu sei que está muito grande, mas eu quero que você saiba. Saiba fala de conhecimento. Quando a palavra fala assim, eu quero que você saiba, eu quero que você veja, eu quero que você compreenda, eu quero que você entenda, é Deus falando para você assim, ó, antes de você enfrentar, antes de eu te dizer o que você vai fazer, eu quero que você saiba qual é o resultado de tudo isso. Porque quando você sabe qual é exatamente o resultado disso, você vai se mover por aquilo que você sabe, não por aquilo que você sente. Então a primeira coisa que você precisa fazer para você transpor a muralha que você trouxe aqui hoje é ouvir a voz do Senhor. O Senhor jamais te dará uma muralha, o Senhor jamais te dará um desafio, sem que você saiba qual é o resultado disso, sem que você saiba para onde Ele está te levando, sem que você saiba qual é a promessa final. Mas Ele estava dizendo para Josué, Josué, eu trouxe você até a terra de Canaã. Tem uma muralha? Tem uma muralha. Existe o desafio, mas eu quero que você compreenda que eu já te entreguei, que eu já liberei, agora você precisa somente acessar. A palavra do Senhor para você hoje, ela olha Rafa, Dorcas, olha Adriana, olha Gabi, olha Pastor Hermes, eu sei qual que é o desafio que está na frente de vocês, eu sei o que é que você está vendo, mas eu quero que você compreenda, eu quero que você escute a minha voz, eu quero que você saiba e tenha entendimento, que aquilo que eu prometi para você já foi feito, já foi liberado, já aconteceu. Não tem como eu e você darmos passos para transpor uma muralha sem antes saber aquilo que Deus quer. Tem como? Até tem, mas vai dar muito ruim. Quem aqui já teve uma experiência bem ruim? Só eu? Duvido. Adrila. Quando nós não paramos para ouvir a voz do Senhor, nós vamos andar por aquilo que nós estamos sentindo. Imagina Josué chegando, ele era o líder. Líder também sente, né, pastor? Não é porque é o líder que não sente. Mas Deus falou para quem? Foi para o povo ou foi para Josué? Foi para Josué. Deus deu uma visão para ele. Olha, Josué, vem aqui, eu já entreguei. Já está liberado. O povo é seu, a cidade é sua, tudo é seu. Já está nas suas mãos. Porém, aí vai do versículo 3 em diante. Ele vai passar algumas instruções. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. No 7º dia,
Não, 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. E quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. E a muralha cairá. É fácil, gente, aquilo que Deus falou? Sejam sinceros, tá? Vamos colocar que você hoje é Josué. Deus fala assim para você, ó. Vamos trazer para os nossos dias. Olha, você vai pegar, você vai dar 6 voltas em volta da sua casa. Imagina você, gente. Você vai todo dia levantar e você vai dar 6 voltas sozinho. Ninguém vai entender nada do que eu tô falando, do que você está fazendo, mas você vai dar 6 voltas ao redor da sua casa. No 7º dia, você vai dar 7. Aí você grita bem alto que as muralhas vão cair. É uma coisa fácil? Não é. Porque nem sempre aquilo que Deus vai falar para você, aquilo que Deus vai direcionar para você, é algo que faz sentido. Deus é Deus, não é? Com uma palavra Deus podia derrubar as muralhas, não podia? Mas por que Deus pediu para que todo o povo fizesse isso? É para fazer eles passar por de ridículo, Não. Mas era para mostrar para aquele povo, quem vai derrubar as muralhas sou eu. Mas vocês vão precisar tomar um posicionamento. Vocês vão precisar se posicionar em obediência. Eu preciso entender até onde vocês estão dispostos a ouvir a minha voz e fazer aquilo que é preciso para que essa muralha caia. E comigo e com você não é diferente. A primeira coisa que eu e você precisa ouvir é entender, é saber, é o que Deus está pensando desse desafio que você está enfrentando. Qual é o plano de Deus para você transpor e romper essa muralha? Essa dificuldade, esse não que você recebeu, essa porta fechada, essa luta, esse desafio nos relacionamentos, tudo isso que você está trazendo dia após dia e não sabe o que fazer, ela precisa de uma orientação. Ela precisa de um direcionamento. E se você é filho amado do Pai, você tem um Pai que não te abandona, que não vai te jogar no meio da fornalha sem te dar um direcionamento, para onde você tem que ir. Então a primeira coisa, ouça as instruções. Porque Ele está falando. Talvez você não esteja ouvindo, mas Ele está falando. Andar sem as instruções do Senhor é dizer para Ele que você sabe mais do que Ele. Andar sem as instruções do Senhor é dizer assim, Senhor, pode deixar que eu dou o meu jeitinho, porque eu acho que se eu pegar um martelo, se eu catar uma escada, se nós fizermos um mutirão aqui, ó, subir, a gente vai dar conta. Mas não. A primeira coisa que Josué fez foi ouvir atentamente a instrução do Senhor. Ele não questionou, ele não perguntou, não, ele parou e ouviu. Tá bom, o Senhor quer que eu faça isso? Então tá bom. O Senhor quer que eu entenda que já aconteceu, tá? E o que eu preciso fazer? Faça isso, isso e isso. Pergunte para o Senhor hoje, o que eu preciso fazer, Senhor? Eu quero a sua voz, eu preciso ouvir a sua voz. Nós louvamos aqui o som da sua voz. Eu amo o som da sua voz, porque o som da voz do Senhor nos direciona. O som da voz do Senhor, Ele nos recoloca na rota novamente. O som da voz do Senhor não te deixa perdido, não te deixa aflito, não te deixa no nada. O som da voz do Senhor, Ele te reloca. Aleluia. Segunda coisa, versículo 6, Levi, por favor. Segunda coisa que você precisa fazer para transpor com essa muralha, para derrubar. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse, levem a arca da... Levem a arca da... Agora repita, leve a presença de Deus. A segunda coisa que você precisa fazer para derrubar essa muralha é levar a presença do Senhor na frente de qualquer coisa. O Senhor disse a Josué tudo aquilo que precisava fazer, o Senhor disse as instruções, mas a primeira coisa que Josué faz, quando termina de ouvir a voz do Senhor, é chamar os sacerdotes e dizer, levem a presença. Levem a arca da aliança que simboliza a presença do Senhor. Sem a presença do Senhor, você consegue fazer alguma coisa? Você ouviu a voz de Deus, tem as instruções, mas sem a presença você consegue? Não.
E por que muitas vezes nós patinamos no mesmo lugar? Porque nós até sabemos o que precisa fazer. Nós temos o passo a passo, mas nós estamos indo sem a presença do Senhor. E sem a presença do Senhor, nós somos como o sino que bate. Sem a presença do Senhor, nós vamos ter que fazer as coisas na força do nosso braço. Sem a presença do Senhor, nós não estamos respaldados. E você precisa entender nessa noite, você precisa trazer a sua consciência, meu irmão, minha irmã, que a presença do Senhor, ela te garante, ela te respalda. Porque se eu estou cumprindo aquilo que o Senhor me disse, se eu estou andando no passo a passo que o Senhor me disse, se a presença está na frente de qualquer coisa, ela me respalda, ela me garante, ela me protege. Mas se eu não estou com a presença do Senhor, eu me sinto vulnerável aos ataques. Nada acontece sem a presença do Senhor. Sem a presença do Senhor, seu ministério não vai para frente. Sem a presença do Senhor, a sua empresa não vai para frente. Sem a presença do Senhor, seu casamento não vai para frente. Sem a presença do Senhor, a sua saúde não é restaurada. Sem a presença do Senhor, você não levanta da sua cama. Porque até o ar que você respira é por causa da presença do Senhor. É importante você entender que a muralha só vem ao chão se a presença do Senhor estiver bem ali na sua frente. A presença do Senhor é o que vai te guiar no meio do processo, porque dá 6 voltas, depois na última mais 7 voltas, não é uma coisa fácil de se fazer. Mas a presença do Senhor, ela te garante. Moisés, quando foi chamado para sair para o Egito, ele olha para o Senhor e diz: se tu não fores comigo, eu não saio daqui. Porque Moisés tinha consciência e sabia da sua limitação. Era grande ou não o desafio de Moisés? Libertar uma nação. Ser chamado para ser o libertador. Ser chamado para se posicionar. Ser chamado para transformar algo. Não é uma tarefa fácil. Mas se a presença do Senhor estiver, aonde você for, você estará respaldado pela palavra do Senhor. Aleluia. A presença de Deus, meu querido, ela é suficiente. De nada vale o seu conhecimento. De nada vale a sua força humana. De nada vale o seu dinheiro. De nada vale o seu network. Se a presença no Senhor não estiver na frente de todas as coisas. Então, enquanto eu estou falando com você, começa a falar: Espírito Santo, eu preciso da sua presença. Eu já sei o que eu preciso fazer. Mas eu ainda não tenho coragem suficiente para fazer e colocar em prática as instruções que o Senhor me deu. Mas eu quero a sua presença, Senhor, porque a sua presença, ela me encoraja. A sua presença me leva à frente, a sua presença me garante. Aleluia. Terceira coisa, versículo 7, Levi, 7 ao 9, eu não vou ler tudo. Mas repete comigo: se organize e coopere. Terceira coisa que você precisa fazer para transpor esse desafio aí: se organize e coopere. A palavra vai dizer no versículo 7, ele ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade, os soldados armados irão à frente da arca do Senhor, e assim por diante, para a gente ganhar tempo. Ele reúne o povo e organiza a instrução que Deus deu. Agora imagina, gente, para organizar, se fosse para a gente fazer isso aqui, só com esse número de gente que a gente já estava aqui, já era difícil. Porque tem gente que anda rápido, tem gente que anda lento. Tem gente que demora para captar a mensagem, para ir para a roda, tem gente que é mais rápido. Agora imagina uma nação, imagina um exército. Era muita gente para cumprir a mesma visão. Quem recebeu a visão? Prega comigo, quem recebeu a visão? Mas ele precisava fazer o povo cumprir a visão, senão a muralha não vinha abaixo. Às vezes, o grande desafio, a grande instrução, a voz do Senhor está para você, marido, dentro da sua casa. Quem recebeu a visão é o marido, é o sacerdote. Mas sem a mulher, sem os filhos, não tem como a muralha vir abaixo. Às vezes é você, o patrão lá na empresa, que recebeu a visão, mas se não tiver os funcionários para cumprir a missão, fecha as portas da empresa. Não tem como o desafio vir abaixo. Às vezes na igreja é o pastor, é a liderança que recebe a visão. Mas se não tiver quem cumpra a missão e a visão, não tem igreja.
E para que isso aconteça, precisa do quê? De organização, de cooperação. Eu fiquei imaginando no dia que eu li esse texto, que Josué avisando o povo. Não tinha isso aqui, ó. Liga a caixinha aí, que eu vou catar o microfone e vou avisar, para que todo mundo ouça o que tem que fazer. Não tinha. Então Josué provavelmente precisou reunir seus líderes, seus chefes de grupo, repassar a mensagem, para que esse povo repassasse a mensagem. Eles precisavam se organizar. Olha, todo dia, tal hora, nós vamos começar a rodear a cidade, tá bom? Todo mundo em fileirinha, quietinho, porque não podia falar. Isa, o que você quer dizer comigo? O que você quer dizer para mim com isso? A organização, ela vem antes de qualquer progresso. Na bandeira do Brasil, existe uma frase, lá naquela bolinha, alguém ainda lembra? O que está escrito lá? Ordem e... Porque ordem vem antes de progresso. Ninguém avança se primeiro não se organizar. Ninguém vai para frente se primeiro não organizar. Tem como a gente conquistar algo, tem como a gente vencer na vida, tem como superar desafios se eu não organizar aquilo que Deus falou. E por que muitas vezes nós patinamos no mesmo lugar? Porque nós já temos a voz, nós já ouvimos a voz. Nós temos a instrução do Senhor. Nós sabemos o que Ele quer que faz. Só que a gente quer pular a fase. A gente quer ir lá para o eu já te entreguei, o teu rei, Jericó nas suas mãos. E nós esquecemos de organizar o meio de campo. Porque a gente está assim, ó, mas Deus falou que vai acontecer. Mas Deus falou que a muralha vai vir para o chão. Mas Deus falou que o rei está nas minhas mãos. Mas Deus falou que a cidade já é minha. Só que a gente não está organizando o meio de campo para que as coisas comecem a fluir. Ah, Isa, já está organizado. E agora? Agora eu coopero com a organização. Talvez você não é a pessoa que está organizando, mas você é a pessoa que está cooperando para que as coisas aconteçam. Talvez você é a esposa que está cooperando, você é o esposo que está cooperando, você é o líder que está cooperando na igreja, você é o funcionário, o prestador de serviço na sua empresa, você é alguém que está cooperando com a missão de alguém, com a visão de alguém, com a voz, com a instrução que o Senhor deu para alguém. Então coopere. Gente, eu fico imaginando uma multidão de gente. E aí, de repente, aquela irmãzinha assim, hoje eu não vou não, já fui 2 voltas, hoje eu vou ficar na minha casa. Vocês conseguem imaginar isso? É só eu que fico louca assim? Porque quando a gente lê, parece muito bonito, o povo lá, mas a gente não para pensar que todo mundo era igual a gente. Tinha coisa para fazer, tinha filho para cuidar, tinha dor nas costas, entendeu? Saúde debilitada, era um povo igual a gente, eles não era carne e osso, gente. Aí tinha aquele grupinho que falou assim, mas para que isso, gente? Aonde que nós vamos lutar? O que nós vamos guerrear? Mas para que tem que fazer isso? Mas Josué está ficando louco? Ou vocês acham que todo mundo ouviu isso e falou, meu Deus, vamos, porque olha, vai ser top. Vamos, como diz o Dani. Vocês acham que todo mundo falou? Não falou. Porque existem coisas que Deus fala para a gente que não faz sentido nenhum para aquilo que a gente está vivendo. A conta não fecha na nossa visão. E tem coisas que Deus pede para que a gente faça que é mais difícil do que o próprio desafio que a gente tem na frente. Você já passou por isso? Você tem um desafio muito grande, aí Deus vai lá e te dá uma instrução que é mais difícil de fazer do que o próprio desafio. As pessoas vão olhar para nós e vão falar, meu Deus, tá doido. Esse daí pirou na batatinha, como diz. Mas você precisa entender que dentro desse processo, primeira coisa, você precisa se organizar para que as coisas aconteçam. Existe um relacionamento com Deus sem antes você ir para o seu quarto, dobrar o seu joelho e orar? Não, você precisa se organizar para que Ele tenha intimidade, para que você faça como nós louvamos aqui, para que eu busque a face do Senhor. Eu preciso me organizar para isso. Tem como eu ganhar muito sem eu estudar, sem eu me dedicar, sem eu fazer hora extra, sem eu empenhar trabalho? Não tem. Tem como eu melhorar de vida sem... Não tem, gente, não vai cair do céu. Eu preciso me organizar para isso acontecer. E eu preciso cooperar. O Senhor está falando, filho, está tudo aí. Você precisa cooperar com aquilo que eu falei. As coisas não estão acontecendo e nós ficamos assim, Deus não fala comigo. Qual que é, o que eu tenho que fazer? Mas Deus já falou. É que às vezes a instrução é difícil demais a gente ouvir. É loucura aos nossos olhos.
Mas o Senhor hoje está aqui não é para bater na gente, mas é para nos ajudar a enxergar qual que é o caminho que a gente precisa tomar. Vocês estão comigo, gente? Amém? Quarta coisa, versículo 14, Levi. Repete. Cumpra os ciclos e persevere. A ordem, ela foi muito clara. No segundo dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento durante 6 dias. Repetiram aquela ação. Vamos lá, a gente já ouviu a voz de Deus. A gente já está seguindo as instruções. Nós já estamos nos organizando para o processo. Nós já estamos cooperando. Só que aí no meio do caminho, gente, a gente começa a cansar. Eu estou cumprindo, estou certinho, está tudo bonitinho. Mas no meio do caminho, fica pesado demais aquilo que Deus falou para mim. Eu dei uma volta, não, porque Deus falou. Eu dei uma volta. Não, porque Deus falou. Segunda volta, vamos, gente, eu já estou pegando no braço de quem está desanimando. Vamos, gente, vamos. Eu ouço isso todo dia. Vamos, vamos. Vamos, gente, é assim que o Dani se comporta. Ele não é só aqui na igreja, não. Em casa é até pior. No terceiro dia, já tem um pessoalzinho lá da ponta que já está capengando. Assim, ai meu Deus, de novo, eu estou com bolha no pé. Mas será mesmo? Cara, será que a gente não está pagando o mico, não? Será que eu não estou sendo intenso demais, não? Será que eu não fiquei louco? Você precisa completar o ciclo daquilo que Deus falou para você. Se Deus falou que era para rodear 6 vezes, 5 voltas e meia não conta. 2 voltas não conta. Se Deus falou para rodear 6, no 7º dia rodear 7, não adianta você rodear 8, 10 para fazer, não adianta. É para cumprir exatamente aquilo que Deus falou. Por quê? Porque lá no versículo 1 ele disse, eu quero que você saiba que eu já fiz. Cumpre só o combinado que o negócio vai dar certo. Persevere por quê? Porque precisa suportar o processo. E para mim, gente, agora eu vou abrir meu coração aqui, porque está só entre a gente, não vai sair daqui, né? Eu acho que é a parte mais difícil. Está na internet? Oh, meu Deus. Não precisava ter me avisado agora, né? Perseverar é fácil ou difícil? É difícil. Sabe por quê? Porque perseverar não é só contra aquilo que você está vendo, aquilo que você está passando, mas principalmente aquilo com que você está recebendo externamente. Aquele povo, com certeza, durante essas 6 voltas, durante as voltas que eles precisavam dar, eles passaram por muitos desafios. Não era rodear o quarteirão da igreja, não, era uma cidade. Eu não sei, aqui não pesquisei quilometragem, mas era uma cidade. Não era aqui, ó, vamos aqui dar uma volta no quarteirão. Se a gente der uma, se nós aqui der 6 voltas no quarteirão, a gente já chega aqui quase morrendo. Não é? Alguém vai falar no meio do caminho, gente, eu vou para casa, tenho mais o que fazer. Agora imagina aquele povo. Tinha gente que não sabia nem o que estava fazendo lá, mas estava lá, porque existia uma palavra sobre aquela visão. Existia uma instrução que ela não vinha de Josué, mas ela vinha de Deus. E a palavra do Senhor hoje para o seu coração é persevere, cumpra os ciclos. Se Deus falou para casar, fique casado. Se Deus falou para não entrar no relacionamento, não entre. Se Deus falou para cantar, cante. Se Deus falou para pregar, pregue. Se Deus falou para ficar, fique. Se Deus falou para ir, vá. Se Deus não falou, não se mova. Mas cumpra as instruções. O que é que você deixou de fazer? Reflete aí, reflita. O que é que você não está fazendo? Qual que é a palavra que foi liberada que você deixou no meio do caminho? Isso eu fiz durante 1 ano, eu orei durante 2 anos, durante 3 anos. Mas aí a coisa ficou pesada demais, eu não estava vendo resultado, então eu parei. Eu parei de buscar, eu parei de orar, eu parei de interceder. Eu parei de ir para a igreja, eu parei de visitar, eu parei de ler a palavra. Não estava fazendo mais sentido para mim. Eu parei de semear. Eu parei de semear dentro da minha casa. Eu parei de me posicionar. Eu parei de ter esperança. Cumpra o ciclo.
Na quarta-feira passada, o presbítero Diego pregou aqui uma palavra abençoada. Volta, lembra de onde caíste. E aqui eu trago, lembra qual foi a palavra e a instrução que ele te trouxe. E cumpra exatamente aquilo que ele te propôs. Quinta e última coisa dessa noite, versículo 20. E essa eu quero que você leia comigo, para esquentar, tá bom? Versículo 20, vocês vão ler alto comigo. Aliás, vocês vão ler. 1, 2, 3 e... Quando soaram as trombetas... A pergunta é, quem gritou? Agora diga assim, ó, quinta coisa, se mova com alguém. Porque eu, bate no peito, não faço nada sozinho. Vamos lá, de quem era a visão? Para quem Deus deu a visão? Mas para quem gritou? Talvez o desafio que você está enfrentando hoje, você tem levado no peito. Quem já fez isso? Eu já fiz isso muitas vezes. Pode deixar que eu dou conta sozinho. Pode deixar que isso daqui eu sei fazer. Se entrar outro, vai estragar o processo. Vocês já viram gente assim? Deixa que eu faço sozinho, porque se você fizer, não vai sair do meu jeito. Não, ri baixo, gente, ri baixo. Ai, meu Deus. Gente, o povo gritou. E sabe onde está o segredo? Olha só. Quando o povo gritou, Deus cumpriu a promessa. O que aconteceu com as muralhas? Foram ao chão. Mas quando elas foram ao chão, cada um atacou do lugar onde estava. Todo o processo da sua vida você vai precisar de gente. Ninguém faz nada sozinho. Nós vamos precisar de gente para andar, nós vamos precisar de gente para segurar nosso braço quando a gente estiver mal, quando a gente estiver suportando. Nós vamos precisar de gente para gritar, porque uma pessoa gritando faz um barulhinho, a não ser que for a Gabi do Mar, ela grita alto, né? Mas várias pessoas gritando, era o som do povo, era o som da união. Ah, tá bom, a muralha caiu, e agora? Como é que eu faço para conquistar a terra? Cada um vai atacar do lugar onde estiver. Lá na sua casa, se todos vocês trabalharem em conjunto, cumprirem as instruções e gritarem alto, o desafio vai cair. E a hora que cair, a mulher vai cumprir o seu papel, o homem vai cumprir o seu papel, os filhos vão cumprir o seu papel e as coisas vão dar certo. Na igreja, todos nós vamos gritar, e quando o muro cair, cada um vai atacar do lugar onde estiver. Os líderes de jovens vão atacar daqui, o líder das crianças daqui, o das mulheres, os obreiros e assim por diante. Cada um vai fazer a sua parte. E a muralha vai ao chão. E nós vamos conquistar aquilo que nós estamos almejando. Olha para o seu irmão e diga assim, ó, eu sozinho derrubo tijolos. Mas com você, eu derrubo uma muralha. Amém. Você sozinho não vai para lugar nenhum. Talvez hoje é o dia que você chegou e eu estou aqui falando e talvez você esteja refletindo qual desses pontos você está. Talvez você esteja falando, Isa, eu não sei nem o que Deus está querendo. Eu estou lá no zero, não estou nem na ponto 1, eu estou no zero. E hoje é a noite que o Senhor quer te convidar. Para ouvir minha voz. Pare para ouvir a minha instrução. Eu tenho algo, eu estou pensando algo a respeito disso que você está enfrentando. Eu não sei você, mas eu tive momentos na minha vida onde eu achava que Deus só se importava com aquilo que eu estava fazendo aqui dentro da igreja. Tive momentos na minha vida onde eu achava que Deus só se importava com a minha parte espiritual. Deus não se importava com o que estava acontecendo no meu financeiro, nem com o que estava acontecendo no meu emocional, nem com o que estava acontecendo na minha família, na minha saúde, ou os meus sonhos, mas Deus se importa. Se é importante para você, é importante para Deus. E muitas das vezes o Senhor só está aguardando você querer ouvir. Porque falar, Ele fala, todo dia, Ele fala no louvor, Ele fala na palavra, Ele sempre está falando. Mas nós precisamos querer saber, Senhor, a respeito disso daqui.
É esse desafio, é essa muralha, é isso aqui, ó. O que o Senhor pensa a respeito? Qual é o direcionamento do Senhor aqui, Senhor? O que eu faço aqui? Talvez você fale, Isa, eu já recebi. Louvor pode subir. Eu já recebi as instruções. Eu já sei exatamente o que é para fazer. Mas eu, por medo, por insegurança, por querer levar as coisas sozinho, eu parei. E aí hoje o Senhor está falando para você, filho, se organiza. Vai dar certo. Já está pronto. É só você acessar. Organiza as coisas direitinho. Faz do jeito que a gente combinou. Que vai dar certo. Pegue de volta aquilo que está lá debaixo do tapete que você escondeu, guardado numa gaveta. Quais foram os projetos, quais foram os sonhos, qual foi a promessa que o Senhor liberou para você, que você começou muito bem, depois no meio do caminho você se cansou, você se perdeu. Traz a sua memória nessa noite. Talvez você está ali no último estágio. Isa, eu já ouvi. Tá doendo, eu estou sangrando, mas eu ainda estou dando volta. As coisas estão indo devagar, mas estão indo. Só que eu me sinto sozinho. Sabe, tem dia que eu não tenho força. Tem dia que eu não consigo orar. É normal isso, viu, gente? Tem dia que a gente não sabe orar. Mas o que nós temos garantido é que o Espírito Santo, Ele ouve, Ele colhe até as nossas lágrimas. Com gemidos inexprimíveis, aquilo que você não sabe falar, mas você sabe chorar, Ele decifra, Ele traduz e Ele te entende. O Espírito Santo está falando para você hoje, para de guerrear sozinho, pede ajuda. Para de querer levar as coisas na força do seu braço, do jeito que você acha. Eu levo no peito sozinho, eu não preciso de ninguém. Pede socorro, pede ajuda. Porque um irmão ajudou o seu irmão e na hora da aflição encontra um amigo. Encontra um irmão, um amigo ajuda um amigo e na hora da aflição encontra um irmão. Pede ajuda. Compartilha, persevera. Não se compare. O Espírito Santo está me impulsionando a dizer isso para vocês nessa noite. Se coloque de pé. Olha só, deixa eu te dizer algo. Quando Josué recebeu as instruções, para cada partícula do povo, eles fariam uma coisa. Uns levariam a arca, outros levariam um chifre de carneiro, outros iriam andar, uns iriam à frente armado, outros atrás, cada um faria algo. Então pare de se comparar. O Espírito Santo está me mandando dizer hoje, pare de olhar para o lado e querer fazer uma competição de quem faz mais, de quem faz menos, de como que eu vou fazer. Não, chega. O Senhor te escolheu para um propósito, Ele te deu as ferramentas certas. Para de competir, porque a visão é a mesma, a missão é a mesma, o resultado é o mesmo. E ela só vai acontecer se você cooperar e não competir. Mas cooperar, o que eu sei fazer no reino? Eu sei levantar a mão e interceder, então eu vou fazer da melhor forma, porque vai cooperar com a missão. Eu sei chegar cedo e abrir a porta da igreja para recepcionar os irmãos, então eu vou cooperar com a missão. Eu sei adorar, eu sei louvar, eu sei tocar um instrumento. Eu sei me comunicar bem, eu sei abraçar, eu sei limpar uma cadeira, eu não sei. Mas o Espírito Santo está dizendo, eu te entreguei algo. Resgate esse algo e pare de se comparar, mas se comprometa com o processo, para que o desafio e a muralha venham ao chão. Quando você começar a ouvir a voz do Senhor e a usar exatamente aquilo que Ele colocou nas suas mãos, você vai começar a ver a sua vida dar uma girada. E as coisas que estavam paralisadas, bloqueadas, elas vão começar a vir ao chão. Você acredita em ato profético? Quem acredita em ato profético, levanta a mão. Rodear a cidade foi um ato profético, porque não foi isso que derrubou. Foi a obediência do povo. Foi Deus que já tinha dado lá no versículo 1.
E ato profético fala de algo que você tem que mover no natural para que o sobrenatural aconteça. O que você precisa fazer hoje, lá na sua casa, lá na sua empresa, dentro da casa do Senhor? O que você precisa fazer dentro do seu casamento, no seu matrimônio? O que você precisa fazer na sua maternidade, na sua paternidade, para que algo do sobrenatural aconteça e mova as coisas de lugar? A pergunta do Senhor hoje é: até quando? E até quando você vai ficar guardando? Até quando você vai ficar esperando? Até quando você vai ficar clamando? Até quando você vai ficar procurando? Tome a ousadia do Senhor nessa noite. O Senhor te trouxe aqui e não foi para te liberar da mesma forma, mas foi para te encorajar a não deixar as coisas da forma em que estão. Não se conforme das coisas da forma que estão, mas se posicione em Deus. Pegue a palavra, pegue a promessa, se agarra à instrução, se agarra à voz do Senhor e se mova. Faça assim com seus pés, ó. Bate firme. Eu não estou ficando louca não, e nem você. Bate firme. Foi isso que Deus falou para Josué fazer. Marcha. Vai dar uma volta em volta da cidade. É isso que você precisa fazer na sua vida. Você precisa começar a caminhar em cima da palavra e da instrução que Deus te deu. Para as coisas acontecerem, para as coisas saírem do papel, para as coisas saírem do sonho, para as coisas saírem do campo da visão, você vai precisar se posicionar com coragem. Coragem para mexer onde estava parado. Coragem para tirar daquilo que estava escondido. Coragem para trabalhar. Coragem para pôr a mão na massa. Coragem, coragem. Oh, aleluia. Louvado o nome de Jesus. Montanhas vão cair. Oh, aleluia, declare isso. Demônios fugirão. Declare isso como um ato profético. A ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Montanhas, eu quero que você abra a sua boca para cantar. Montanhas, vamos lá, pensa no desafio e canta. Montanhas vão, ato profético, vamos. demônios fugirão. Ao ouvir, oh, aleluia. Rei dos Não há reis, poder maior, não há poder maior, nada impedirá, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Fala conosco, Senhor. Do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Aleluia, Aleluia, Santo, Santo, poderoso. Ele é quem? Grande eu sou, que é digno e não há outro, não há outro, És poderoso. poderoso. Oh, é o grande eu sou. Grande eu sou. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo, poderoso.
espírito, erga as suas mãos. Feche os seus olhos agora e erga as suas mãos. Eu vou ministrar uma oração. E eu quero que você abra o seu coração e ore. Mas ore com convicção. Não ore porque eu estou pedindo. Ore porque quando você sair daqui, o desafio vai estar lá. Mas o Senhor hoje te deu o direcionamento do que precisa fazer. Pai, nós estamos aqui na sua casa, Senhor. E como povo seu, filhos seus, ó Pai, nós recebemos, Senhor, a palavra do Senhor ao nosso coração. Nós entendemos e trazemos a nossa consciência aquilo que nós precisamos fazer, aquilo, Pai amado, que nós precisamos, Senhor, ser direcionados, as decisões que nós precisamos tomar, a organização que nós precisamos colocar em pauta, Senhor Deus, as pessoas que nós precisamos nos conectar. Pai, nós entendemos a Tua palavra e nós queremos neste momento, Senhor, pedir a Ti, fala conosco, fala comigo, fala com esse homem, Pai de família, fala com essa mulher, Senhor, fala com esse jovem, fala com esse filho, fala com esse líder, fala com esse patrão. Deus, fala agora. Deus, traz a instrução, traz a sabedoria, traz o passo a passo, mas não libere o Teu filho e a Tua filha, Pai, da mesma forma. Deus amado, que ele venha perseverar. Deus amado, que o Teu Espírito venha encorajar. Deus querido, que ele persevere no caminho, que ele não desista, que ela não desista, mas que ele, Pai amado, seja cheio da força do Senhor, do fortalecimento do Senhor, e que a partir do nosso posicionamento, que a partir do nosso passo a passo, que a partir da nossa renúncia, que a partir da nossa obediência, todos os nossos desafios, a muralha que está à nossa frente venha ao chão, para o poder, ó Pai amado, sobre o poder do nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. E se assim você acredita, diga amém e aplauda ao Senhor por esta palavra. Amém? Receberam a palavra? Louvado seja o nome de Jesus. Nós já vamos orar para encerrar.